Sejam bem-vindos ao primeiro episódio do ProsperaCast, podcast onde você vai aprender a prosperar em todas as áreas da sua vida. E hoje a gente está aqui com um convidado especial, Thiago Ribeiro Zanforlin. Eu tenho a honra de apresentá-lo como um amigo. O Thiago é administrador, é empresário e está aqui com a gente hoje para bater um papo sobre liderança e sobre empreendedorismo e vendas. Como é que vai, Thiago? Tudo bem? Tudo bom, Vitor? Obrigado aí pelo Maravilha. convite. Vamos ver se a gente aprende alguma coisa hoje aqui, né? É isso aí, vamos lá desenrolar um pouquinho Sim, sim. da sua trajetória, né? Compartilhar um pouquinho de si para a gente inspirar, né? Sim. Outras pessoas com essa história que você tem na área de vendas, né? É, Vejo que você tem um domínio muito bom nessa área de vendas, liderança também. Você é um cara, né? Que eu uhum, pude ter a honra de acompanhar de perto, né? Um pouco da sua trajetória. E eu digo que eu aprendi muito, né? Com a sua forma de liderar. É uma uhum, referência para mim, bem sim. próxima. E conta um pouco pra gente como que foi essa história, né, de você começar no empreendedorismo, por quê, o que que te motivou, de onde veio esse sonho, desde quando, né? Isso já é natural para você, a questão do empreendedorismo? É algo que vem da família ou não? Você despertou quando para empreender e para desenvolver todas essas habilidades que você carrega? Ah, sim. Então, Vitor, às vezes o pouco que a gente sabe, né? Acaba ajudando muitas pessoas, né? Também. Então, acho Exatamente. muito válido essa sua iniciativa. E é o seguinte, eu acho que eu sempre me interessei pelo empreendedorismo pelo fato de ter mais liberdade de tempo, né, de ter um domínio maior da nossa própria vida. Não ficar ali limitado naquele sistema convencional de trabalho e depois chegar ali chegar e esperar a aposentadoria, né? Então é um sistema que já sempre teve na minha cabeça, acho que principalmente por questão da liberdade, liberdade de tempo e também o potencial de ganhos que só não tem teto, né? Só depende de você. Você faz um, você está num trabalho convencional, você tem ali seu salário, num concurso também você tem ali um teto, né? Você, por mais que faça os investimentos, você vai, você tende a crescer ali de forma mais aritmética, né? Você vai agora no empreendedorismo, você não tem como você colocar um limite ali. Vai depender só de você, das suas ideias, né? Das pessoas com quem você se associa e principalmente daquilo que você imagina e acredita, né? Sim, É, empreendedorismo carrega, né, tudo isso que você falou. Tem uma série de desafios, sim. né, que a gente precisa ser multidisciplinar, né, como a gente já comentou antes, Isso é né? uma coisa que quando a gente começa a gente não sabe, né? Não Exatamente, sabe que né? você tem que estudar de tudo, Quem tá de fora parece né? ser muito Você bonito, tem que né? ser bom com pessoas, bom com vendas, bom com liderança, bom com gestão. Você tem que ter Exatamente. uma autodisciplina, É isso mesmo. né? E eu lembro, né, Controle emocional para lidar com tudo aquilo, é o principal, né? né? E eu lembro muito, e com essa sua fala, né, me trouxe aqui uma referência de um livro, que é O Mito do Empreendedor, do Michael Gerber, Sei. né, que ele cita justamente esse desafio que você pontuou, né, que quando a pessoa está de fora, né, e quer empreender, é tudo muito glamuroso, tudo muito bonito quando você vê, né, um empresário, Sim, um empreendedor de sucesso ali que se torna referência, mas ele não tem essa noção dessa multidisciplinaridade que ele precisa ter um certo verdade. domínio, né, para poder, talvez não um domínio específico da área, mas ele precisa ao menos saber conduzir, né? E dentre essas áreas, acredito eu que uma das principais são a questão das pessoas que você comentou aí. Sim. Por quê, né? Você precisa pelo menos saber lidar com essa questão emocional e das pessoas, para você ao menos saber colocar a pessoa certa no lugar certo, né? No Então, mínimo, né? no No mínimo, mínimo. E exatamente. depois a grande dificuldade é conduzir essas pessoas, né? No mesmo Exatamente. propósito E que isso você tem. tem, que é a liderança, né? Que é Exato. a grande dificuldade. Inicialmente a gente, quando você nunca empreendeu, você acha que tudo se resume à gestão. Ah, tá todo aqui, tá, vou fazer isso, aquilo, eu vou pagar um salário tal, o funcionário vai executar isso, eu vou ter esse resultado. E na prática não é só gestão, na prática é a liderança. O Exato. funcionário tem que querer fazer, né? E tem que fazer com eficiência, senão a empresa não vai ter lucro. Sim. E dentro dessa área, Thiago, como que foi na sua trajetória você aprender
essa questão de liderar, de identificar isso, quais os pontos, né, que você usava para despertar esse interesse nos colaboradores, né? Eu lembro que teve uma época que a gente teve empresas parecidas ali, né, do mesmo Sim. segmento, e teve uma época que você tinha bastante colaboradores ali trabalhando com você. E como você fazia para gerir toda essa situação, pessoas com perfis diferentes, né, que você deveria de formas diferentes motivá-los, mas unindo todos para o mesmo propósito, que seria ali levar essa visão da empresa, né? Como que você conseguia unir e como que você trabalhou esse conjunto com essas pessoas? Então, é, é, apesar de eu ter essa experiência, né, com inclusive essa empresa que você falou, né, cheguei a ter 10 funcionários, mas até hoje estou aprendendo, tentando estabelecer ainda no empreendedorismo, montar alguma coisa sólida, né? Então, com muitos, aprendendo muito com os erros, né? Que é normal, mas eu acho que sua pergunta quis dizer com o fato de eu, como que eu aprendi, né? Como que eu obtive esse conhecimento, né? Basicamente, o negócio que a gente mexia, né, de venda de purificadores, ele permitiu que eu cometesse muitos erros. O negócio era bom. Porque se o negócio tivesse uma margem assim muito enxuta, com poucas vendas, já tinha. A falha na liderança ela é terrível. Você não consegue bancar ali uma rotatividade, né? Então, eu acredito que foi. Não deveria ser assim, né? Mas eu aprendi muito errando, Na prática na mesmo, foi isso prática. que trouxe. Né? Já contou, hoje, por exemplo, eu acredito que a coisa mais importante na liderança, você pode ler centenas de livros, fazer muitos e muitos cursos, né? Mas a coisa mais importante, você pode ter tudo isso. E se você falhar em, em tratar bem as pessoas, não serve de nada todo o conhecimento que você teve, Ótimo, né? isso é muito importante. Então, e no início eu falhava nisso. Já aconteceu de eu brigar com funcionários na frente de outros funcionários lá na empresa, né? Então, hoje eu sei disso. Principalmente para empresas pequenas. Às vezes você tem uma empresa grande, você vê até a pessoa falar, talvez pode ser que seja um pouco de arrogância, ou pode ser que seja só o jeito da pessoa, né? Ah, mas aqui a empresa é minha, e é meu sistema, eu que estou correndo risco, né? Mas eu digo o seguinte, na empresa pequena, as falhas da liderança são mais sentidas. Na empresa grande, não. O cara paga um salário de 7 mil, o cara fica quietinho. 10 mil, falei 7 mil, veio na minha cabeça. Mas aí tá, o cara fica quieto, ele aguenta, né? Pode aguentar ali um bom tempo, né? E ele tem outras perspectivas de crescer. Agora, se falhar em liderança pagando 1.500 pro funcionário, isso é terrível, O reflexo é muito entendeu? mais É rápido, né? muito mais rápido. Então, você tem que ser muito assertivo ali na parte de liderança, se para quem está começando, né? E o ideal é que todos os grandes empreendedores também fossem é, não cometessem esse erro ao lidar com as pessoas, né? Você nunca deve tratar ninguém mal e principalmente ainda quando se fala do seu funcionário. Sim. É, Entendeu? Por que você vai tratar um funcionário mal? Às vezes você vê um vídeo, a pessoa falando isso, aquilo, ganhou da argumentação com o funcionário, mas a que custo? Né? exatamente. Você citou um ponto aí que é fantástico, porque você não tende a ganhar, né, numa discussão com o funcionário. Hum, É porque ele é o seu primeiro cliente. É o primeiro cliente. Então, se a gente não conseguir lidar bem com o funcionário, ele, por sua vez, não vai levar o seu produto, a sua empresa, de uma forma boa Sim. para o consumidor ali do seu bem, do seu produto. Então, é um ponto assim que eu achei que a gente deve se atentar muito, né? A gente como líderes, como empreendedores, porque de fato isso vai ter um impacto
muito positivo, se a gente souber conduzir isso bem, ou muito negativo. Agora, dentro da liderança também, a gente tem diversos tipos de liderança, né? Tem aquela liderança que é um pouco mais, como pode dizer, um pouco mais dura, mais rígida, né? Que às vezes até pune aquele que erra ali, ou que tira alguns benefícios, né? E tem aquela liderança que é um pouco mais branda, né? Que permite um pouco mais. E muitas vezes, nos casos dos pequenos empresários, a gente, como você disse, não tem muita margem para erro. E talvez por isso que muitos empresários, né, têm esse tom um pouco mais agressivo, talvez, né, com o funcionário. Lógico que isso não justifica. Eu acho Eu acho que não que... funciona, viu? Acho que não funciona, não. Mas desculpa te interromper, pode Não, tranquilo. continuar? E é justamente isso que eu queria saber. Hum. Como que é na sua visão, né? Como que você conduzia os lugares que você passou antes de empreender, né? Você... É legal que você também tem essa visão tanto como líder como liderado, É. né? E o que você observou nessa trajetória, né? Como liderado, como líder, né? O que te formou essa visão de conduzir os seus liderados dessa forma, permitindo um pouco mais de, de erros, para ter mais uma fluidez ali? Como que é que você enxerga? Olha, é uma coisa fundamental, sozinho, pô, só na experiência você não consegue. Apesar de eu ter ficado. Até hoje eu tô aprendendo, né? Então foi mais de 10 anos aí para conseguir chegar em algumas dessas conclusões que eu tô comentando aqui com você. Mas sem estudo, eu poderia levar 50 anos e não aprender. Então, por mais que a experiência ela te roube seus anos de vida, né? Se você soubesse, se você errasse menos, você teria. Se você soubesse as coisas certas, você ia errar menos, ter resultado mais rápido, né? Mas só com experiência você tá enrolado. Então, eu aprendi muito lá no curso de administração, quando a gente. Eu não vou lembrar os nomes direito, que faz tempo que a gente. Né, a gente tem, tem o conhecimento, mas acaba esquecendo, né? As pessoas, as datas. Mas eu aprendi muito naquela questão da escola humanística, né? Se não me engano. Que tinha a época lá de Taylor, tempos de movimentos, o funcionário era tratado como uma extensão da máquina, né? E aquele experimento lá de Elton Mayo, né? Que ele, não sei se ele, acho que era um psicólogo, né? Esse eu não me recordo. Qual que era É esse um experimento? experimento que foi feito numa fábrica para, inicialmente o objetivo era ver qual que é a influência, um experimento muito conhecido, conhecido como experimento de Hawthorne, uma coisa assim, que eu acho que é um bairro lá dos Estados Unidos. Inicialmente ele foi contratado para ver os efeitos da luminosidade, da iluminação na fábrica. Que tipo de iluminação colocaria que poderia dar Como mais que resultado, impactava como ali que na produção? impactava. E aquilo se estendeu por meses. Ele chegou e, peraí, tá acontecendo outras coisas aqui. Acho que não é isso aqui que é o foco, não. Né? E aí ele chegou a algumas conclusões que influenciaram muito a minha vida. E olha que são conclusões, eu vejo que as pessoas não sabem disso, né? Eu vejo patrões que são verdadeiros carrascos dos funcionários. O funcionário tem que sair de lá e fazer tratamento psicológico, né? Nossa. Então, e são experimentos de, eu não sei quantos anos, mas de décadas, 60 anos atrás, não sei, né? Não me recordo as datas. E são teve algumas conclusões lá que me impactaram a minha vida. Além de outros livros, né? Igual o Maior Vendedor do Mundo. Tem alguns pergaminhos lá que ele cita e se trata com as pessoas, né? Tem aquela regra de ouro que Napoleão Hill sempre fala, que é tratar as pessoas como a si mesmo, porque o funcionário você vai tratar diferente, né? Exato. E até mesmo os ensinamentos de Jesus, né? O Sim, maior líder que a gente tem aí, né? Como é referência. verdade. Então, Os ensinamentos de amar o Jesus. próximo, né? Toda essa questão, né? Você tratar o outro, né? Como você gosta de ser tratado, né? Tudo isso que você citou da regra de ouro são exemplos, assim, de pessoas que são referências como liderança, né? E tudo isso corrobora para reforçar essa visão que você estava comentando antes, Sim. né? De realmente você tendo esse carinho, esse amor pelo funcionário,
né, ele tende a render muito mais do que aquela... Você falou a palavra-chave. É isso mesmo. Não pode ser algo artificial. Eu fiz umas técnicas de como manipular positivamente, influenciar positivamente o funcionário, mas tem que ser uma coisa genuína. Exato. Né? Mas até falando de Jesus, exatamente. Exatamente. Tem até aquela passagem que eu também não vou recordar as palavras, né? Aí tem até aquela passagem que ele fala que ele vai voltar, né? Jesus vai voltar. E aí vai separar lá eles falam, acho que é o joio do trigo, né? E aí vai colocar de um lado os que vão que não vão pro inferno, né? E aí as pessoas vão ficar assustadas, mas por quê? O que aconteceu? Ah, porque eu tive sede, não me deram beber. Tive fome, deram beber. As pessoas, mas quando que você veio aqui e a gente não te deu de beber, não te deu de comer, não te tratou bem? Ele falou, cada um daqueles pequeninos que vocês tiveram, tô falando com minhas palavras, tiveram a oportunidade de ajudar e não ajudaram, a mim que vocês, né, não estavam ajudando também. Alguma coisa nesse sentido. Sim. O importante né? é a essência desse... Eu já li esse trecho, mas não... o importante é essa essência, né, que você trouxe desse ensinamento, que fica marcado. Às vezes a gente não consegue reproduzir com as mesmas palavras, né? Sim. Nós não somos um estudioso da Bíblia ali, mas o importante é justamente isso, né? Eu acredito que é você ter essa referência do que aquilo quis te dizer, te passar e realmente viver esse princípio. Sim. Né? Então, é um princípio ali de você tratar bem o outro, tratar com amor, né? Se você ficou incorporado aquilo, você leva isso como uma extensão da sua vida, para os seus liderados, para sua vida familiar, seus relacionamentos entre amigos, né? Enfim. Por que a empresa ia ser diferente? A empresa é a sua vida. Exato. É a sua... É aquilo que você está fazendo de bom para a comunidade. Você não está só gerando emprego, está fazendo a vida das pessoas serem melhores. A vida do seu funcionário, né? Isso aí. Mas voltando ao que a gente estava falando do Elton Maio, né? Ele estava fazendo um experimento. Aí ele chegou a duas conclusões lá, duas, não recordo aqui, que impactaram muito minha vida, que é o seguinte. Depois de muitos e muitos testes, eles começaram a ter resultados contraditórios. Até que finalmente, meses depois, eles chegaram a uma conclusão. Uma conclusão curiosa. Ele falou, o negócio não é a luz. E quando a gente mexia na luz, aumentava a produtividade. Mexia com outra coisa, mexia na luz. É claro que um ambiente com mais luminosidade vai ser melhor para o funcionário, é óbvio. Um ambiente, a gente não está tratando disso. Um ambiente que tem um fluxo de passagem mais harmônico, tudo isso ajuda, mas não é o caso aqui agora. Né? Ele saiu desse ramo e foi para outro ramo. Qual que é o ramo? Ele falou assim, eu percebi uma coisa. E quando você dá atenção para o funcionário, seja de qualquer forma, aumenta a produtividade. Então, quando você colocou uma atenção, nós estamos perguntando para o funcionário o que ele acha da luz. Vai aumentar a produtividade, não só por causa da luz, mas porque tem alguém cuidando da gente. Olha que legal. Você entendeu? Não é diretamente a luz que está me impactando. Ele foi para uma conclusão muito mais ampla. Bem mais profunda. Muito mais profunda. Tem uma atenção no funcionário. Né? As pessoas gostam de atenção. Olha que interessante. Né? Eles foram pesquisar ali como que a luz impactava. E aí eles perceberam que por ter essa interação, sim, eles tinham um rendimento maior porque eles se sentiam vistos. Sim. Né? Isso é um desejo ardente de qualquer ser humano, né? E talvez não só dos seres humanos, né? A gente é agrupado, a gente é organizado em grupos, né? Então sim, até o reino animal, sociais, né? Então os animais também, eles têm ali as suas... o lobo tem lá a alcateia, né? Os peixes têm os cardumes, então a gente precisa se sentir pertencente. Né? E talvez seja isso, né? Que um dos pontos aí que você citou, que eles olharam nesse estudo, né? Que eles se sentindo visto, sentir que tinha alguém ali olhando por eles, preocupados, eles se sentiam mais pertencentes àquela empresa, àquela organização. Isso trouxe um impacto mais positivo, Nuno. Com certeza. E isso é uma coisa que não é só assim da sociedade, mas é algo instintivo. Um lobo, por exemplo, fora da alcateia, está correndo risco de vida. Né? Peixe também, isolado, está enrolado. Né? Então é uma coisa instintiva que a gente carrega no nosso DNA. Vai além das nossas escolhas. E aí chega a segunda conclusão do Elton Maio.
que é a segunda, que é a mais impactante ainda, ele fala que o nível da produtividade do funcionário está diretamente proporcional à interação social dele. Ao nível em que ele ele usou, tem outras palavras, eu não vou lembrar, mas eu esqueci, tem uma palavra bem apropriada para que ele usou lá, né? É o desajuste social, isso, ele usou esse termo, né? Então o nível, a produtividade dele tá diretamente proporcional ao nível de desajuste social, ou seja, um funcionário que tem um desajuste social é a tendência à produtividade dele cair. Você vê como que as relações no trabalho são importantíssimas. Então, é muito amplo. Quando a gente fala de não tratar bem o funcionário, eu estou falando de criar um clima de trabalho favorável. Né? E criar um clima de trabalho favorável, a gente já vai para outro ponto que é fundamental para a venda. Né? Vendas são emoções. Né? Se o seu ambiente não está um ambiente positivo, aí a gente vai para outro assunto, que é o de vendas. Sim. Você vai atrapalhar eu não muito as lembro vendas. de quem que é a frase, mas eu me recordo que tem uma frase que fala que vendas é transferência de sentimento. Sim. Né? É bem isso que você falou. Então, e volta naquele ponto que a gente falou, né? Que o funcionário é o primeiro cliente, o colaborador ele é o primeiro Com cliente da certeza. organização. É que se ele não está bem cuidado, ele não vai conseguir passar esse sentimento adiante. Por exemplo, na área de vendas aí que você comentou. E migrando um pouco para essa área de vendas, então, né? Já que você puxou esse gancho. Área de vendas, né? Isso aí É uma das áreas fundamentais ali, né, para a empresa. Eu acho que se não a principal, né? Porque o negócio não sobrevive sem vendas. não sobrevive. Ele precisa daquilo ali, é um ponto principal para ele poder gerar receita e conseguir manter as suas obrigações e possivelmente crescer, expandir e continuar levando seus produtos e serviços adiante. Sim. Né? Você teve uma trajetória de vendas muito bacana e né, eu acho que você tem uma experiência muito legal. Além da experiência, né, eu acho que você tem uma teoria bacana também, que eu lembro que você estudava muito, né? Você foi um pesquisador da área de vendas. E as vendas também falam muito de pessoas. Né? A gente está lidando com pessoas, né? A gente está lidando com sentimentos do outro também, como você colocou. E como que foi essa trajetória de vendas? O que te despertou a levar, né, a ir para essa linha de vendas? Porque mesmo depois que você fez uma transição de carreira ali, você continuou na área de vendas. Né? Então você talvez não possa nem dizer uma transição de carreira, né? Porque você continuou uma fase, né? Uma fase diferente ali da sua vida profissional. Né? O que te chama muito a atenção nas vendas? Por que você carrega isso com você durante todo esse tempo? Né? Acredito que você deve ter ali pelo menos 12 anos de experiências em vendas, né? Conhecendo mais até. E o que eu tenho 35 anos, né? Eu acho que com 15 anos, meu primeiro emprego de vendas como um vendedor de sapatos. Olha só. Começou daí, então. E isso foi algo assim que você procurou ou foi porque uma oportunidade que surgiu de emprego era aquela mesmo? Eu queria ganhar um dinheirinho. Certo. E aí a primeira oportunidade que apareceu era de vendas. Vendas. Vendedor de sapatos. E aí você encarou e a partir dali você se apaixonou pelas vendas? Como que foi? Explica um pouco para nós esse primeiro contato com as vendas e como foi essa transição aí durante esse tempo. Olha, faz tempo, hein? Mas eu não sei como é que eu tava naquela época. Acho que eu vi uma oportunidade de ganhar dinheiro. Não sei o que eu pensava, assim, com 15 anos. Mas basicamente era isso. Você quer sair, você quer ter uma namoradinha, você tem que ter um dinheiro, né? Sim. Então você tem que ter uma motivação. Se não tiver nenhuma motivação, você fica em casa, né? Então eu acredito que era isso. Eu já tinha ali uma namoradinha, você quer pagar um refrigerante, alguma coisa. Mas logo nesse primeiro emprego, uma coisa, eu tinha várias, eu acho que era só eu de homem, o restante era tudo vendedoras. Era uma loja de um pai de um amigo meu. Inclusive uma coisa engraçada que eu entrei nesse emprego, mas não teve nenhuma inimizade, foi até engraçado entre a gente. Ele demitiu o filho dele. Nossa! O filho dele tá dando problema. Vem aqui, Thiago, vem trabalhar. O filho dele, não sei se ele foi fazer alguma outra coisa.
Você ocupou a vaga do filho do dono. Que era meu amigo, continuou sendo amigo. Não, vem aqui, a gente tá precisando. E aí eu lembro que eu não podia nem usar o uniforme pra não ter problema de fiscalização, né? Que é menor de idade, acho que não podia, né? Olha só que curioso nisso, fazendo Na um época, assim, ganchinho eu acho que aqui. eu não podia. Hoje ainda continua, né? A gente tem o jovem lá com 14, 15 anos querendo trabalhar, ganhar o seu dinheirinho, né? Aprender, levar a vida ali, e a nossa legislação trava um pouco isso, né? E fica um pouco. Eu acho que não é todo tipo de trabalho, né? Às Fica vezes se for um mais trabalho mais intelectual, talvez ele não tenha esse problema. Hoje ainda tem bastante restrição, né? Você não consegue contratar, a não ser como jovem aprendiz, Sim. né? Com uma certa idade ali. Então tem algumas sei. limitações, né? Eu entendo Horário, que é certos óbvio trabalhos. que alguns trabalhos que. Você não pode contratar pra fazer faxina, não pode. E alguns trabalhos que exigem risco mesmo, né? Sim. E alguns, né, eu entendo que tem que ter uma certa proteção para não ter também alguns abusos da outra parte, Exato. né? Mas Senão daqui a pouco tá contratando pra cortar cana. Aí Uma mão de obra não barata. tem limite, né? E às vezes o jovem nessa ânsia aí, né, de querer começar a conquistar suas coisas, Sim. às vezes acaba se sujeitando a qualquer tipo de trabalho. Enfim, a gente divagou um pouquinho, vamos voltar lá para sua história lá Mas das então, vendas. intuitivamente, a gente aprende muita coisa também. Vou prestar um pouquinho de atenção. E eu prestei atenção a uma coisa. Eu não tinha técnica de venda, nunca tinha lido um livro de venda, talvez nunca tinha lido livro de empreendedorismo, acho que 15 anos não, né? Mas intuitivamente a gente está aprendendo ali no dia a dia, só se observar. E eu observei que é o seguinte, o que me fez ser o segundo colocado, devia ter ali umas 8 vendedoras, porque era uma loja na frente da outra. Tinha 2 lojas. Devia ter umas 3. Concorrentes. Do mesmo dono. Do mesmo dono. Então tinha mesmo segmento. Mesmo segmento. Ele tinha uma loja de sapato de um lado, outro lado da loja. Só se eu estou enganado, mas eu acho que eu tenho uma vaga lembrança disso aí. Acho que é isso mesmo. Ou se era um pouquinho mais pra frente a loja. Certo. E aí... E em quanto tempo você ficou em segundo colocado ali? Eu não fiquei muito tempo. Depois eu pedi pra sair. Eu saí por questão pra focar mais no estudo. Certo. Mas nesse tempo que você entrou ali pra trabalhar com as vendas, você falou que teve um destaque ali nas vendas que ficou mais ou menos em segundo lugar de vendedores. Durante todo o período. Todo esse período você conseguiu manter mais ou menos... Foi fim de ano. Novembro, dezembro. Não sei se foi outubro, talvez outubro. Acho que uns 3 a 4 meses no máximo. Certo. E o que você acredita que levou você em tão pouco tempo, tão jovem nessa época, lá com 15 anos, primeiro emprego, né? Praticamente sem experiência, né? Talvez com um pouco de teoria, alguma coisa ali, mas bem superficial. O que levou você a passar na frente de outras pessoas que já estavam ali, já com mais idade, já com mais experiência? Né? Tinha até senhoras. Teria um potencial muito maior de estar. Tinha uma que eu não conseguia, Eu lembro dela. Ela ficava em primeiro. O que me levou foi o seguinte, o entusiasmo. Eu tava entusiasmado demais. Entendeu? Ele me mandava ir ao banco, eu ia correndo pra voltar correndo pra não perder a oportunidade. Entendeu? Então, muito entusiasmo. Eu ia correndo pro banco, eu nunca esqueço disso. Porque é a primeira coisa que eu ia te falar, acho que talvez a única coisa que eu percebi que me ajudou a vender foi isso. Quanto mais eu atendia, mais chance eu tinha de vender. Então eu tinha que ir correndo e voltava correndo, fazia o depósito, chegava para conseguir atender mais cliente. Porque eu ia receber mais não, mas a chance de receber é uma lei das médias. A chance de receber mais sims aumenta à medida que você se propõe a receber mais não também. Quanto mais você atende, mais sim você recebe, mais não também. Esse ponto que você falou é um negócio que eu queria até deixar um destaque aqui, porque muita gente não consegue avançar na área de venda justamente porque não tem essa capacidade de aguentar o não. Né? E é o que você falou, vendas, cara, né? Você trabalha com uma taxa de conversão ali, né? Você tem que saber quantas pessoas você precisa atender e quantas você vai conseguir converter. Né? Não é algo assim que eu vou atender 10 ou vender para os 10. Impossível. Não, né? Mas então, se de cada 10 você vende 2, atende 100. Você vai vender 10. Né? Se o seu objetivo é chegar nos 10. Mas muita gente não tem essa capacidade de aguentar esse não. Às vezes, né, se frustram, né, talvez pela expectativa muito alta. E você conseguiu manter esse entusiasmo, né, nesse período, mesmo tão jovem assim, já identificou isso, né? Que sabia que mesmo levando mais nãos, enquanto mais pessoas atender, mais a possibilidade de eu chegar ao sim. Sim. E aí, outra coisa que eu também fazia é um atendimento, melhor atendimento que eu fosse capaz de fazer.
zero preguiça. Se precisasse descer com 50 pares, eu ia lá e pegava 50 pares. Excepcional. Você tem que surpreender o cliente ali, mas o cliente fala assim, pô, tô comprando R$20 e esse cara tá fazendo isso? É uma como é que chama? Que é rasteirinha. Uhum. Eu lembro que tinha umas rasteirinhas de mulher. Era loja de sapato feminino? Ou era dos dois? Tinha dos dois. Não era sapata, que tinha tudo. Uma loja mais Calçados. popular. Calçados, isso. Calçados. Tinha muitos calçados femininos também, mas eu lembro que tinha uns masculinos também. Botas mais elaboradas, um pouquinho mais caras, né? Mas um atendimento tem que ser da melhor qualidade possível. O cliente tem que sentir muita vontade ali e você dá o seu máximo por causa de umas rasteirinhas de R$30. Você não tá olhando ali pro valor, você olha pro cliente, a chance de vender é muito grande. Você desce com 10 pares, pô, o cliente não vai levar uma rasteirinha de R$5. Eu lembro que tinha uns bem baratinhos assim, não vai levar? Ela leva alguma coisa ali, pô, esse cara tá 30 minutos aqui me atendendo. Às vezes nem que seja pela reciprocidade, põe né? Põe isso aqui. Eu gostei, isso aí tá bom. Né? E é isso aí que acontece. Outra coisa, recebi nessa eles vão lembrar de você, né, numa próxima vez. Às vezes, por mais que era... Né, eu já percebi isso, tem vendedores que desprezam, né? Às vezes, quando é uma venda pequena, né? Um produto mais barato ali, algo mais simples, acaba desprezando o cliente ali, né? Mas às vezes esse cliente ele pode retornar depois ali para uma venda, né? Para um produto mais de maior valor agregado, né? Que vai consumir um pouco mais. Com certeza acontece. Outra coisa que vai ajudando muito é que cada não que você recebe, você fica melhor. Pode reparar isso. Cada não que você recebe, putz, vou melhorar isso aqui. Aí você recebe um sim, se você for atento, por que eu recebi esse sim? Vou usar essa estratégia. Tá funcionando. Você recebe o não, você fala, pô, você tem que pensar. Fala, será que é o preço que eu acabei de aumentar? Não sei, deixa eu testar um pouco mais. Será que é a abordagem? Isso aqui não tá funcionando. Então é fundamental. Você tem que vai jogando ali no mercado, oferece o seu produto e vai modelando a sua oferta. É isso aí a gente vai fazendo. Intuitivamente, à medida que eu vou vendendo mais sapatos ali, eu vou ficando melhor. É basicamente isso. Certo. E aí, depois da empresa de calçados, você falou que parou um tempo ali, focou nos estudos. Quando que você voltou de novo para essa... Uma coisa curiosa que aconteceu também foi o seguinte. O princípio de você fazer um bom trabalho. O princípio de você fazer um bom trabalho te gera oportunidades. Ali já começou o primeiro aprendizado. Eu acho que eu levei para a vida que quando eu trabalhei depois nos hotéis, eu queria ser o melhor funcionário. Não para competir com os outros. Acho que... Questão de superação pessoal mesmo, né? Saber o que você podia entregar, muito né? bom, né? Então, quando você é um bom funcionário, que muita gente peca nisso, às vezes fala assim, eu sou funcionário, vou ficar enriquecendo o dono. Tem umas visões meio distorcidas da realidade, né? Eu acho que nem perder tempo com isso. Até porque a pessoa nunca está trabalhando para o patrão, igual você citou aí, que alguns acham, né? Ela sempre está trabalhando para ela. A gente que teve essa trajetória, né, de começar zerado, né, empreendendo ali, sem praticamente nada, né, que a gente trabalhava como funcionários, eu via esse ponto em comum. Que a gente não media esforços quando funcionários, porque a gente sonhava em um dia ter um negócio próprio. Exatamente. Né? Então, eu preciso aprender tudo aqui também, eu vou me entregar o máximo que eu puder, não se limitava às vezes a ficar só naquela área, fechadinho, naquele... quadradinho, sou auxiliar administrativo, vou fazer só isso daqui. A vida é acabou, cruel, né? Eu vou esperar dar o horário. Não nasci rico. Exatamente, não vou alcançar mesmo, não vou me dedicar tanto porque o meu patrão só tá vendo o lado dele. Só o lado dele. Mas a gente sempre tá trabalhando pra gente. Entra a pessoa quando aqui, funcionário, em cargos melhores e o meu fica sempre aqui. Porque é tudo uma questão de hábito, né? Quando você é funcionário, se você não entrega o seu melhor, você vai construindo um hábito ali. E a neurociência trabalha muito com isso hoje, né? Ela fala a questão ali tem um nome específico, eu não me recordo agora, mas o seu cérebro vai criando algumas conexões neurais ali e vai se fortalecendo e aquilo aí vai se tornando... A sinapse, né? A sinapse, e vai criando um comportamento de modo automático. E isso serve tanto para comportamentos, para questões mais racionais, como também para emoções. Eu vi um estudo... há pouco tempo agora, falando essa questão, que o nosso cérebro, ele grava as emoções. Então, se é uma pessoa que sempre vê com essas questões negativas, né, a pessoa está sempre para baixo, sempre com um estado mais
depressivo ali, ele tende a sempre reforçar esse estado. Né? Aquilo ali já tá incrustado na mente dele ali. E quando ele tem alguns momentos de felicidade, de alegria, o cérebro dele tende a puxar ele de novo para baixo, já de uma forma automática. Peraí, mas isso aqui tá que errado. Ele tá confortável. Mantém exatamente. Ele tá confortável se sentindo negativo. Exatamente. E acaba ficando de uma forma automática. É o que é familiar para ele. Exatamente. O cérebro quer se proteger, quer sobreviver. É isso. E não quer gastar energia. Tá dando, tem comida ali, né? Exato. Igual os pinguins. Eles chegaram na ilha lá, as aves, que os antecessoras, né? Chegaram na ilha e tinha alimento à vontade. Para que você vai voar? Passa gerações e gerações. Ter asa não é uma coisa que é necessário para sobrevivência. Não vai se destacar. Não tá fazendo sentido. Não tem por que evoluir. Se uma coisa não evolui, ela tende a o quê? A regredir, né? É verdade. Qualquer que seja. Sim. E você citou esse ponto aí, né, de você procurar evoluir. Eu tenho notado uma tendência agora, principalmente alguns movimentos na internet, que tem duas vertentes, né? Um que reforça esse ponto, né, de você se dedicar mais, se esforçar, se dedicar a superar, né, as suas próprias questões e evoluir. E outro já que vem de uma questão mais... o contrário, vamos dizer que é uma questão oposta. Vamos dizer, aquele caminho de menor resistência. Eles usam isso, mas com essa questão de, pô, pra que você vai batalhar tanto? Pra que você vai se esforçar tanto? Gerar tanto estresse? Né? E como que você vê essas duas questões, essas duas vertentes? Né? Uma de você passar um pouco de estresse ali, porque o crescer estressa, né? Você se superar, evoluir, você tem um certo tipo de estresse, porque, como você falou, não é o confortável, não é o que tá mais fácil ali pra você. E aí tem essa outra vertente, né, que Sim, já fala de muito você... interessante isso aí que você falou. Como que você muito encara importante. Isso aí esses dois pontos? Né, bem, muito... já é um assunto bem mais evoluído, né? Você começar a tratar desse assunto. Porque muitas pessoas são excelentes profissionais. Por exemplo, o que acontece? Por exemplo, na crise de 1929, né, teve uma reunião, eu não lembro datas, eu li em algum livro, acho que foi um livro do Og Mandino. Não, mas nem foi do livro dele, não. Alguém que ele citou ainda. Então teve uma reunião com as principais nomes assim do mundo. Presidente de não sei o que. Presidente da tal instituição. Pessoas que estavam ali para decidir o rumo, né, do mundo. O que está acontecendo? As pessoas que tinham poder para isso, né? Tinham autoridade para isso e tinham poder. Tinha intelectual também. Elas estavam ali para tratar desse assunto. Depois da crise de 29, grande parte deles já tinha se suicidado. O que faz? O que leva pessoas com grande nível intelectual, que às vezes tinha alguns milhões na conta, faz mais sentido a vida. Faz mais sentido. Às vezes eles tinham talvez até bilhões, e aí tem lá 30 milhões. Para ele, não, a vida não faz mais sentido. Eram pessoas que ditavam o ritmo do que acontecia no mundo, pelo que você falou aí, né? Exatamente, isso mesmo. É isso mesmo. Então, é quando uma pessoa foca só nesse lado. Ela acha que a vida profissional ali é tudo. É abrindo mão de realmente ver o que é mais importante. Tem que saber conciliar. Né? É complexo. Só se você me permitir, eu voltar naquele assunto anterior, que uma coisa ficou aqui na minha cabeça. Né? Você falou da pessoa que tem os hábitos, tem as ações negativas, influencia até nas emoções dela. E é difícil depois ela mudar isso. Né? Porque vai gerando um hábito e depois ela vai ter um grande trabalho de desaprender. Muito complexo. É mais difícil desaprender do que aprender algo novo. Aí você pega, às vezes, uma pessoa de 50 anos,
e vai ensinar ela a falar em público. Pode ser mais difícil do que ensinar uma de 10 anos. Né? E essa questão de você moldar seu emocional, você está trabalhando assim, essa empresa não é minha mesmo, eu ganho o mínimo, eu vou fazer o mínimo. Você está gerando energias tão negativas em você de não fazer o melhor, que aquilo pode se incrustar no seu inconsciente e até mesmo mudar suas feições, suas Fisionomia. Você vê a pessoa, pô, essa pessoa é mais carrancuda, né? Você vê não sei o termo, né? Ela muda com a expressão mais fechada ali. Muda o rosto, as rugas são diferentes. Então, mas isso aí essa parte, voltando a esse assunto que você falou, ele é um grande dilema que a gente tem que resolver. Grande dilema. Você acha que existe um certo equilíbrio entre esses dois? Tem que ter um equilíbrio. Alguns momentos, né, você precisa priorizar. Tem que ter um equilíbrio. Eu vou dizer pra você que eu sei fazer isso, eu não sei. É um desafio É um forte, desafio. Né? Tem que ter um equilíbrio. Porque como que você fala assim, ó... Você vê essas pessoas, igual eu falei da crise de 29 aí, que você até se mataram. Né? Como que você fala assim, ó, não, pra eu ter sucesso, quanto mais eu trabalhar, mais eu vou ter sucesso. Né? Mas o que você está deixando? O que você está abrindo mão de que? Você não está vendo seu filho crescer? Você não está passando tempo de qualidade com a sua esposa? Você está adoecendo? Você não está alimentando direito? Você não está dormindo direito? Então, você tem que saber medir isso daí, né? Porque vai chegar um ponto que a nossa vida, ela é ampla, nós temos vários papéis. Você tem o seu papel lá na família, o seu corpo, você tem que cuidar. Você tem o seu papel na sociedade, né? Pode chegar um ponto, você tem que cuidar do seu emocional. Às vezes você tem uma área lá tudo ruim. Família ruim, saúde, família mediana, saúde mediana, tudo mediano. E você está muito bom ali no lado profissional. Mas se uma dessas áreas da sua vida ficar muito ruim, ela pode jogar tudo para baixo. Entendeu? Também. Esse é o grande problema que acontece às vezes no final da vida da pessoa. A pessoa fala, pô, tive sucesso, mas talvez teve sucesso na coisa errada. Eu devia ter feito tal coisa, eu devia ter feito isso, eu devia ter passado mais tempo com a minha família, né? Eu devia ter seguido ali meu sonho. Eu não li aquele livro que fala trabalhe 4 horas por semana. Talvez é alguma coisa nesse sentido. Né? De você obter sucesso, mas vivendo, pô. Eu li esse livro e ele fala de realmente essa questão de superação. E é um ponto legal de comentar porque é onde eu acho que muitas das pessoas erram. E a gente, mesmo sabendo, a gente dá essas escorregadas. Né? Que ele fala o seguinte, você dedicar ali pouco tempo, mas com foco total em uma tarefa, você tem mais resultado do que a pessoa que coloca um longo espaço de tempo, mas que acaba se perdendo durante esse tempo que ele usa para determinada tarefa. Então ele... Dá um exemplo, só para... Esse livro do Tim Ferriss, né, o autor, Sim. Ele cita que dentro de um ano ali, ele fez diversas, né, tarefas assim que antes eram inimagináveis. Sim. Tipo assim, cara, por exemplo, eu lembro de um dos sonhos dele lá era aprender a dançar tango, por exemplo. E aí ele se dedicou alguns minutos por dia, mas com uma frequência, né? Eu não lembro exatamente como que era essa divisão, mas era pouco tempo, mas focado naquilo ali. E ele conseguiu participar de campeonato de tango lá e ser muito bem colocado. É um negócio assim, surreal. Em pouco tempo de treinamento... O que você fala focado? Focado significa que ele não fazia outra coisa? Viver realmente aquilo ali. Naquele tempo, ele tá dedicado àquilo ali. Ou seja, naquele tempo, ele tira, por exemplo, 20 dias onde ele não trabalha com outra coisa, é isso? Não precisa ser o dia inteiro. Né? A questão mas não é só uma hora. Pelo que você tá falando, pro cara não tá muito bom, vai ter exatamente. Tipo assim, 5 horas. Não, pelo contrário. Por isso que ele fala das 4 horas por semana. É pouco tempo... Né? Mas esse tempo ele tem que estar realmente presente naquela tarefa. Entendi. O que acontece é que a gente trabalha, às vezes, vamos supor, como que é colocado no... 4 horas por semana que ele fala, não quer dizer que você vai trabalhar 4 horas por semana, quer dizer que você vai trabalhar 4 horas por semana numa atividade. Uma atividade. Específica. E às vezes essa atividade, ela pode ser... Às vezes não é uma atividade profissional, por exemplo. Às vezes a gente tem essa tendência, né, a dividir algumas questões como determinada atividade sendo uma obrigação
E aí eu tenho aquele ali que é um hobby, Sim. né? Que a gente acaba não mensurando o tempo que a gente gasta com aquilo ali. Então, por exemplo, nesse caso dele de aprender tango, poderia ser considerado um hobby, Sim. né? Mas ele fez com a dedicação, com afinco ali nesse tempo que ele se dedicou, né? E ele conseguiu ter um destaque, assim, surpreendente, que muita gente que estava anos naquilo ali, né? Não conseguiu ter. Né? Ele pegou, se não me engano, segundo colocado num campeonato lá de tango na Argentina. Então é um negócio, assim, admirável. Né? Isso para outras tarefas. O que acontece, né? O que eu interpreto dessas questões é o seguinte: às vezes a gente pega ali 8 horas por dia de trabalho e nessas 8 horas a gente acaba divagando em algumas outras questões. A gente não trabalha 8 horas. Então, dessas 8 horas, se a gente tiver com proveito total ali 2 horas, a gente tem um rendimento muito bom. Sim. Né? Mas o que acontece é que às vezes a gente o poder do foco, né? O foco. Às vezes a gente está executando aquela tarefa, mas a gente não está no flow. Né? Aquele estado de fluxo que a gente está realmente vivenciando aquilo ali. Realmente o estado presente. Às vezes a gente está executando uma determinada tarefa, um determinado trabalho, mas o nosso pensamento está preocupado lá com a família, às vezes com a discussão que teve lá com a esposa, com o esposo, às vezes com alguma atividade mais divertida. Alguma outra atividade mais divertida. Pô, tô fazendo isso aqui, mas não é o que eu queria estar fazendo. Ou não tá conseguindo estudar, não tá conseguindo ler. Exato. E aí, às vezes, quando você tá lá na outra atividade, aí você tá pensando lá no trabalho. Pô, eu fiz aquele trabalho lá, eu devia ter feito de tal forma. Essa é a chave. Né? Você misturou as duas coisas e não faz bem nada. Exatamente. Por quê? Porque ele tá tentando fazer os dois, mas ele não tá vivenciando você tá sempre o presente. no passado. Pô, devia estar fazendo isso. Devia ou no passado ou no futuro. Imagina o dano que isso não cria no cérebro. Eu devia estar fazendo isso, aí você tá fazendo, eu devia estar fazendo isso, eu devia estar fazendo... Cara, como é que a pessoa fica bem emocionalmente se auto-prejudicando? Ela tem uma dissonância cognitiva ali que o cérebro não sabe pra onde vai. Peraí, que coisa, eu tenho... Né? Ele tá lutando contra duas, né? Ele tá indo pra um lado, tentando aí trazer agora pra a hora outro. de trabalhar e você tá lendo, né? Aí você não tem foco no livro, porque você tá lendo e você discorre as páginas. Tem que pagar um boleto, tem que pagar um boleto, vai vencer aqui agora, mas eu tô lendo. Ler é uma coisa boa, mas é o momento de ler. Exato. Né? Então é definir isso. Eu acredito que é uma grande chave, né? Você definir esses momentos. É o que você falou, o momento certo para cada coisa. Ele tá dando uma ferramenta para lidar com a pergunta que você fez. É uma ferramenta para isso. Exato. Você conseguir, né? Não achar que a vida é só um caminho. Sim. E aí, né, retornando a esse ponto que a gente falou da pessoa trabalhar ali pro patrão, né, imaginando que ela tá trabalhando pro outro, né, ela vai reforçando esse ponto, mas ela cria esse hábito, cria esse comportamento de uma forma automática, que o dia que ele vai trabalhar para ele, ele não consegue ter uma execução boa. Exato. Porque ele se habituou tanto, né, a ter ali um trabalho, até uma atividade, um comportamento de uma forma mais passiva, né, que aí mesmo quando é para ele não consegue. Vitor, vamos resumir isso. Por exemplo, vamos resumir? Vamos lá. Um ótimo funcionário sai da sua empresa. Ele tem a chance de montar uma empresa bem-sucedida. Agora, o pior funcionário da sua empresa vai montar uma empresa, cara? Não vai evoluir. Não vai, né? E às vezes nem despontar na carreira em uma outra empresa. Aí ele monta uma, daqui a pouco monta outra, acha que o problema é... Né? Cara, eu lembro de um... E outra, tem a lei do retorno. Sim. Quando você teve a oportunidade de dar, você não deu. Né? Quando você teve a oportunidade de ajudar, você não ajudou. Então, a lei do retorno. Exatamente. É verdade? Agora tá a hora de eu receber meu salário, eu vou fazer o melhor para a pessoa que tá me pagando. Sim. Quem sabe ela pode ser um pouco generosa comigo, além de me ensinar, eu não sei nada, é meu primeiro emprego, além de me ensinar, vai me pagar um pouco mais. Sim. Quem sabe? Mas de qualquer forma, se não der certo nenhuma dessas coisas, pelo menos eu vou ter um pouco de experiência. E você pode ser visto por um outro. Exatamente. Na pior das hipóteses, eu fazendo o meu melhor, as minhas chances na vida aumentam do que se eu fizer o meu pior. Se eu fizer o meu pior, ninguém vai me ver. Eu não tô aprendendo nada. E outra, você tá criando aquilo que você falou, você tá criando o hábito. Sim. Do desânimo, o hábito de fazer mal feito. Né? Eu me lembro de um trabalho que eu passei, eu fiz estágio numa organização um tempo. E eu me lembro de uma moça que atendia na recepção. Né? E ela era de uma empresa terceirizada. Trabalhava na recepção ali dessa organização. E ela era bem desmotivada, assim, com a situação. Ela ganhava, se eu não me engano, ganhava um salário mínimo lá, né? Então era... Os terceirizados já tem uns memes, né? Já tem essa dificuldade. Terceirizado. Não e...
E então ela já não tinha motivação, ela não via muito significado no que ela fazia ali na Sei. recepção. E não estava contente com o salário e tal, então ela era bem desmotivada. Mas ela tinha esse sonho, né, de evoluir. Tinha, sim. E daí um dia um consultor, né, conversando com ela ali no balcão da recepção, né, e perguntou se estava tudo bem, que percebeu que ela estava com um semblante meio abatido e Sim. tal. E ela começou meio a desabafar. Legal, a Né, atitude falou, dele, né? eu já estou um tempo aqui, Não tô vendo eu ganho um perspectiva. salário mínimo, não vejo perspectiva, eu quero evoluir, mas né, eu acho que aqui não tem... Meus amigos aqui, que são funcionários próprios, têm mais benefícios, tô vendo eles mais felizes. É exatamente Enquanto isso. eu sou alguém que, ó, faz isso, faz aquilo. E um trabalho mecânico ali, né? Sim. Talvez também já era uma pessoa que já não estava no lugar certo, de acordo com o Sim. perfil que ela, né, que ela possui. Mas enfim, ele pegou e deu algumas dicas ali para ela. Sim. Ela falou, ó, faz o seguinte, faz um teste. Né? Quando você for atender o telefone da recepção agora, não atende mais sentada, não. Levanta para você atender. Né? Sim. Coisinhas, eu lembro que eu tava perto e eu escutei ele falando coisinhas simples assim, sabe? Sorri no telefone, atende com alegria. Eu lembro que na hora ela nem gostou muito da dica que ele deu, assim, né? Porque sei. parecia uma coisa tão, né? Sim. Falei, pô, parece que a pessoa quer uma solução mágica ali para aquele momento, né? É. E daí ele deu alguma... Eu lembro muito dessas duas dicas, né? Levanta para atender o telefone, nunca atende o telefone sentada. E sempre sorri no telefone quando for atender, né? Tenta, porque ela não resolvia o problema do cliente, ela simplesmente direcionava as ligações para cada ramal. Ao invés de ele tirar ela de lá, ele deu o que ele tinha. Ele falou, vou te ensinar a sair daqui ou conseguir Exatamente. ter a chance de Mas conseguir algo melhor. O impressionante, né? o legal da história foi que em pouco tempo depois, se eu não me engano, isso foi menos de um mês. Sim. Né? Uma pessoa ligando pra lá gostou tanto do atendimento nela no telefone, porque de fato, mesmo na hora que ela não gostou muito da dica dele, ela começou a agir daquela forma. Sim. Começou a atender em pé. Pelo fato dela ficar de pé pra atender, o estado dela mental já muda totalmente. Então ela já não parecia tão mais abatida. Então ficou mais fácil ela sorrir no telefone. Então ela transmitia... do cliente também. O cliente fala, pô, a pessoa tá disposta pra me atender. Não, a pessoa tá sentada mexendo no celular. Oi, né? Até a voz, a entonação soa diferente, né? Quando a gente tá muito à vontade, muito tragado, quando a gente tá com essa ânsia de resolver um problema e ajudar. E ela, em pouco tempo, né, tomando essa atitude, uma pessoa que ligou lá, gostou do atendimento dela, fez um convite para ela trabalhar. Olha só que com um salário legal. Melhor do que o que ela ganhava. Muito eu não lembro, né? Não vou saber salário que envolveu assim ali. Mas né? eu lembro que ela ficou muito contente com a proposta que ela recebeu. Né? Então, uma simples atitude que ela mudou, né, ela conseguiu levar isso para ter uma evolução na carreira dela. Então, volta naquele que a gente estava falando do comportamento, né? Ela estava ali desmotivada, porque, eu tô fazendo um trabalho pro outro aqui, o outro não tá me vendo. Cara, mas não é pro outro, é para ela. A partir da hora que ela mudou, né, começou a agir de uma forma mais positiva, uma outra pessoa que nem estava ali naquele ambiente enxergou ela e conseguiu. Uma coisa que já aconteceu comigo. Teve uma época que eu tava precisando de funcionário, não tinha muito tempo. Complicado. Aí eu chamei uma agência de emprego para contratar para mim. Aí eles fazem uma entrevista prévia, tudo. Beleza. E mesmo assim não é fácil. Aí depois você vai entrevistar. E aí beleza, você procura uma pessoa com um perfil. Já tem que ter uma pessoa que você acha que tem um perfil. Só que você nunca sabe se você tá arriscando. Quando você contrata uma pessoa, você vê o que ela fala, você vê o currículo dela, você consegue ter um pouco do histórico, mas você não sabe quem é a pessoa enquanto ela não estiver executando o trabalho. Normalmente o currículo mostra as competências técnicas, né? Isso. Um pouco da experiência, formação. Mas a gente não sabe essa questão comportamental. Não sabe. Às vezes você pode ser totalmente ao contrário do que você espera. Você contrata a pessoa, beleza, tá bom, currículo bom, falou bem, entrevista excelente. Primeiro dia de trabalho, não quero essa pessoa, não. Entendeu? Pode acontecer também. Totalmente. O ideal é que isso não aconteça. O ideal é que a sua entrevista seja o mais próximo possível, alinhado com o que você está esperando, né? Sim. Recrutamento, perfil correto, né? Mas o que acontece? Aí eu já tinha contratado 2 lá. E aí nisso, um dia eu fui no supermercado, uma menina me atendeu muito bem. Não com aquele negócio exagerado, mas eu via que ela tava ali para atender. Dedicada na função dela. Aí eu tava... Na hora que eu fui sair, falei, putz, se eu não tivesse contratado, eu tinha contratado essa menina aqui. Entendeu? Então é uma oportunidade. E às vezes vai passando pela pessoa, e quem executa um bom trabalho nem sabe que uma oportunidade passou por ele. Quem executa um mau trabalho. É verdade. Entendeu? Nem sabe. Ele acha que a vida é aquele ali, e ele não vai ver oportunidade nenhuma. E outra, as oportunidades são diversas. São diversas.
Imagina essa moça do caixa que eu tô falando. Ela nem era, ela até, eu tô dando um exemplo, mas não é o caso. Ela até, não sei se eu devo falar dessa forma, mas é, é, é que eu ia dar um outro exemplo, né? É o seguinte, mas não é o caso dela, né? Uhum. É o caso dela. Até uma mulher que trabalha no supermercado, ela pode ter vários tipos de oportunidades, até oportunidades sociais. Às Sim, vezes, ela vai pro trabalho, pô, eu vou com uma melhor roupa, eu vou bem maquiada. Ali, cara, ela pode encontrar um futuro marido dela. é verdade. Você entendeu? É múltiplas as coisas. Ah, não, eu Exatamente. vou de qualquer jeito, É. eu Não vou é porque atender ela todo mundo tá. mal, eu vou atender com grosseria. Cara, daqui a pouco os clientes vão, eu vou pro caixa do lado. Aí o dono do supermercado vai falar assim: pô, vai em pouca gente aqui nesse caixa. Esse caixa tá passando menos. Será que ele é lenta? Em compensação, não. O contrário também acontece. Às vezes você atende tão bem a pessoa no caixa do mercado, mas tão bem. Cara, em qualquer emprego, se você tá na base, você pode subir. Se você hoje, Vitor, por exemplo, você hoje, você vai trabalhar no supermercado. Você vai trabalhar no supermercado. Aí você começou como caixa, né? Se você fizer o melhor atendimento possível, as pessoas vão ver. O dono do mercado vai ver. Você vai passar mais produto do que todo mundo. Porque é tanta gente passando, que de um certo modo, algumas pessoas vão querer ser atendidas por você. E aquilo no final do mês vai gerar um percentual. Um mês, Sim. beleza. Segundo mês, peraí. Terceiro mês, o que está acontecendo? Que só o Vitor vende mais. Ele é mais rápido? Pode ser que seja mais rápido também, mas além de ser mais rápido, alguma outra pessoa vai querer. Ah, esse cara é legal. Se os dois caixas tá livre, ele vai escolher o que ele Isso, mais. exatamente. Esse cara é gente boa. Uhum. E o contrário também acontece. Então, as oportunidades acontecem de repente. Ah, tem um caixa rápido. Caixa rápido, eu quero alguém ágil. Põe o Vitor. De repente chegou alguém para aprender. Pede pro Vitor ensinar. Vitor, ensina esse carinha aqui. Já vira um líder da equipe Aí você ali. ensina o cara fica bom, você passa umas técnicas para ele, passa né, sua estratégia. Aí de repente surge um negócio, cobra a férias de não sei quem. De repente você já é o líder ali. Eu fazendo um bom trabalho, fazendo o melhor trabalho. E se você não fizer o melhor trabalho, muitos caras que são donos de supermercados assim enormes eram funcionários de supermercado. Era um empacotador, era um caixa, era um repositor, que hoje tem uma rede de supermercado. Se nada der certo, você é tão bom, mas tão bom, que você vai montar seu mercadinho e vai ter sucesso ainda. Então, cara, eu não entendo a pessoa que tem uma visão distorcida a ponto de falar assim, ó, eu vou fazer o mínimo, porque esse aqui é o trabalho é o mínimo. Você tá sendo, você é escravo, você foi escravizado, alguém tá te Tá forçando obrigado a a ficar ali, né? trabalhar. Mas nem esse o caso, porque a pessoa não sabe que ela tá se auto-prejudicando. Sim. Isso é muito sério. E é difícil até, né? Porque a pessoa, quando ela incorpora tanto um hábito, parece que ela não enxerga que ela tá naquela situação, né? Uhum. Então fica até difícil ela sair, ainda mais quando ela não sabe, É né? verdade. Às vezes ela Então tá inconsciente, é né? inconsciente, né? Já ficou tão Inconsciente. natural aquilo pra ela que ela não tá intencionalmente fazendo daquela É, forma. Então, você falou, é inconsciente, né? é Ela tá agindo de uma inconsciente. forma automática, Eu já vi né? isso. Eu já vi isso. Uma vez eu vi um. Opa. Uma vez eu vi um vídeo. E aí o vídeo tava fazendo um. Tava simulando um mau atendimento. E uma pessoa que tava do meu lado, ou nos comentários, eu não lembro, faz muito tempo, falou, mas eu não tô vendo, é um atendimento normal. Eu via que era um mau atendimento, porque a pessoa só fazia o básico que lhe era solicitado. Ela, não, tá excelente, tá atendendo bem, tudo que perguntou tá falando. Tem sapato? Tenho. Não tem? Não tem. Não, não tem. Esse sapato eu não tenho. E a pessoa não entendeu por que o atendimento era ruim. É justamente isso, a pessoa não sabe. Ela não Né? tem um Já referencial, né? não tem Do que é. referencial. Verdade. Mas é Mas isso é isso aí. aí. E dentro Hum, dessa sua trajetória de vendas, tem algum ponto que você queria comentar, deixar alguma dica pro pessoal ó, sobre liderança. a. Liderança. Chegar nesse negócio do vendo. Liderança, a base da liderança é tratar bem as pessoas. E aí a pessoa tem certeza. A base da liderança. Não existe outra coisa. Pode falar o que for, eu não acredito no contrário. Eu? Se eu
te trato mal, se eu quero puxar o tapete, se eu não quero te ajudar a crescer, só quero te explorar, subtrair, você vai querer me ajudar? Você quer me ajudar? Alguém assim? Não, né? Então não tem como. A gente, a gente não é natural. Para você querer me ajudar, primeira coisa. Outra coisa. Se você vê que eu não gosto de você, você também não vai querer me ajudar. A não ser que você seja muito altruísta, uma coisa bem evoluída. Eu quero ajudar o Thiago. Mas o natural não é isso. Se eu não gosto de você, não tem o porquê de você querer me ajudar. Inclusive, eu sei como é que são os funcionários. O funcionário chega a ponto de falar assim, ó. Vamos supor que você é meu chefe. Você não gosta de mim, a gente já passou por várias coisas, eu sei que você não gosta de mim. E você fala assim comigo, ô Thiago, tô com um negócio aqui. Se você vender tanto, eu dobro o seu salário. O funcionário na cabeça dele fala assim, ó, eu prefiro ganhar pouco. Mas eu não... Essa porcaria não. Deixa eu ganhar pouco, tá bom. Não vou ajudar esse cara, não. Pode ser que ele não racionalize da forma como eu tô falando. Mas as nossas emoções, né? E às vezes a emoção fala mais alto que o racional, né? Ela é como se dissesse isso. Então não tem como você se liderar. O que é liderar? Ser chefe é uma coisa. Ser chefe, você vai lá e manda a pessoa fazer uma coisa e a pessoa analisa se ela quer. Quem decide se faz é o funcionário. O chefe tem que tirar isso da cabeça dele, de achar que ele que manda. O funcionário, você vai falar assim, ó, você tem uma sorveteria. Você vai falar assim como funcionário, olha, a partir de hoje, eu quero que você limpe o chão de 1 em 1 hora. Eu quero esse chão impecável. Você acha que você manda, mas o funcionário que decide se vai fazer ou não. E ele pode não fazer. Você chega, mas por que não faz? Aí fica bravo. E aí começa aquele... A gente pode ir para um outro tema. Né? Por que as pessoas ficam bravas? Porque não conseguem resolver de uma forma racional, não está entendendo o que está acontecendo. Aí você vai ficar bravo, olha, não sei, demite essa funcionária, ó, é justa causa, é aviso prévio, é não sei o que. E o funcionário lá cagando. Cagando. Quem decide se faz é o funcionário. Quem decide, o poder da decisão repousa sobre o funcionário. O funcionário vai olhar e vai falar assim, Vitor, quer que eu limpe o chão 1 vez por dia? Eu ganho para isso. Por quê? Eu nem gosto por vida. Faz sentido. Eu também não entendi a lógica disso aqui. Não faz sentido. Eu acho que não precisa. Ele não tá aqui. Ele vive viajando. Acho que 2 vezes por dia mais. Vou fazer isso aqui não. Ele decide se faz ou se não faz. E se você insistir, demite ele. E ele tá pouco se lixando. Agora, se você é chefe. Se você é chefe, paga pouco, você vai ficar com raiva. E o funcionário não vai fazer. Se você é chefe e paga 20 mil, ele faz. Ele faz. Então, só tá aí. Por isso que eu tô falando, que as empresas pequenas sofrem mais os aspectos da liderança. Um dos motivos é esse. Sim. Aí essa questão que você falou do salário, puxar um pouco o comportamento do colaborador, mas até certo ponto acaba também. sendo um problema também, porque ele faz, mas ele não faz com aquela intencionalidade, ele faz com medo. Então, o cara tá achando que ele tá dando certo. Mas o salário que ele tá bancando ali. Exatamente. Ele só tá com medo de perder esse salário dele, porque talvez ele não ache o salário muito a empresa paga plano de saúde, plano não sei o quê, né? Participação, resultado e tudo mais, mas ele odeia aquela empresa e continua lá. O que tá acontecendo? Não. Então, não existe liderança se não tem uma relação entre o liderado e o líder. Não tem condição de ser. É a base da liderança se tratar bem as pessoas, se gostar bem. O mínimo é tratar bem o funcionário. Não existe situação onde você vai, que é correto você xingar um funcionário, gritar com um funcionário. Isso não existe. As pessoas estão fazendo isso aí, ó, a gente tem que chegar uma mensagem até elas. Elas não sabem o que estão fazendo. Elas estão prejudicando os funcionários ali. Alguns ficam. E os que ficam estão ficando cada vez retraído. Tenso. Você já deve ter visto um funcionário de um patrão meio nervoso assim. Ele é retraído, né? E aquilo pode ficar com ele até para a vida toda. Sim.
E gera uma reação em cadeia, né? Acho que a gente tem uma Pode certa... gerar uma reação em cadeia. A Ele gente pode tem chegar uma... em casa e descontar na esposa, descontar na, Exato. né? É justamente isso que eu ia falar. Sim. A gente tem uma certa responsabilidade como líder nessas questões, né? Porque uma atitude dessa acontece justamente isso que você falou. Ele fica tão tenso ali, tão estressado naquela posição, que às vezes chega em casa, às vezes a criança vem toda... Um filho ali vem brincar com ele, já tá estressado, já dá Já um esporro ali na criança, na esposa, uma mal resposta. E aí aquela criança já absorve aquilo ali, quando vai pra escolinha, já briga com outro. Então, cara, é uma coisa muito poderosa isso, né? Exatamente. As pessoas são influenciáveis. Só não é influenciável, ou, aliás, só é menos influenciável a pessoa que tem mais controle emocional. Mas a maioria das pessoas nunca teve uma aula de controle emocional. Então elas são influenciáveis sim. Né? Mas a tendência, Vitor, é justamente essa. Se eu grito com você, você grita comigo. Se eu te trato bem, você tende a me tratar bem. Por mais que você me trate mal, você chega em casa, pô, por que eu fui tratar o Thiago assim? Entendeu? Então a tendência é você me tratar da forma como eu te trato. Então se eu te trato com respeito, se você me tratar com desrespeito, você se sente envergonhado depois. Entendeu? Então você sabendo disso, uma pessoa, seu funcionário, à medida quando você é o líder, uma vez eu ouvi até uma frase falando sobre isso, nem sei quem falou, mas fala, você abre mão de brigar com a pessoa, você abre mão de agredir uma pessoa. Realmente, você está abrindo mão disso aqui agora. Você já não tem mais esse direito. Mesmo porque não é justo. Não é justo você brigar com um funcionário se você paga o salário dele. Briga sendo com o mesmo padrão, mesmo cargo, aí você pode brigar. Brigar que eu falo assim, que o cara vai retrucar. O cara vai te mandar para aquele lugar. Agora, pô, você acha justo um cara que você tá pagando 3 mil e o cara depende do seu salário, você xinga ele e fala... E se acha um maioral, vai ser funcionário e vai gritar com alguém pra você ver. Entendeu? As coisas mudam. Então, a gente, sabendo disso, a gente pode influenciar as pessoas também. Às vezes você tem uma pessoa que realmente tem uma atitude provocativa, um funcionário que, putz, esse cara não tá entendendo. Você entendeu que a pessoa acaba refletindo a forma como você trata ela. Sim. Elas são influenciáveis. Então, usa palavras gentis para ela. Não, você tá bem hoje, tudo certo. E aí, as palavras gentis, ela tem um poder assim que se as pessoas que souberem o poder das palavras gentis, elas conseguem fazer grandes feitos, porque isso aí influencia as pessoas. Sim. E aí tá. Partindo para venda, se você não tem isso aqui, a liderança, não tem como, pô, você partir para venda. Se você não passa, primeiro passa isso aqui. Se você não tem isso, é melhor você ser vendedor autônomo. Vende sozinho, seja uma empresa, você só vendedor. Porque se você quiser contratar pessoas para vender, vai dar um problema. Não vai conseguir ensinar nada. Tudo que você ensinar vai ser rejeitado, por melhor que seja, porque é você que está falando. Então a pessoa que você é, o relacionamento que você tem com o funcionário, ele é fundamental para tudo, é a base, é o ecossistema para que tudo comece a surgir. Entendeu? Porque é verdade, chega num ponto que você vai falar uma coisa muito boa para ele vai fazer o contrário. É igual um filho rebelde. Ele vai fazer o contrário daquilo, porque, cara, aí já vai pra psicologia. Tem gente que faz o contrário do que os pais fazem, que, né, quer ser o oposto. E aí é isso aí. Agora, fez isso. Por que eu falo desse passo de liderança com vendas? Está muito entrelaçado. Porque todo bom vendedor, ele tem que abrir uma empresa. A gente fala assim de forma geral, né? Claro que existe exceção. Mas a noção é o seguinte, ó. Eu vendo muito sapato. Primeiro emprego meu, vendendo muito sapato. Aí eu penso assim, como que eu faço para vender mais sapato? Eu quero sempre melhorar. Agora eu preciso atender mais. Preciso estar mais presente na loja. Quando eu for no banco, eu vou rápido. Preciso estar mais presente. Mas quando a gente é vendedor, a gente quer vender mais. Mas chega num limite. Eu vou trabalhar mais. Né? Tem um limite de horas que você vai suportar. Horas. Né? Aí eu vou falar com o patrão assim, olha, faz publicidade, traz gente. Mas chega um limite de teto. Então, nesse momento, ou eu vou ter um outro cargo ali treinando vendedores, aí eu preciso ser líder.
Porque eu vou conseguir vender mais por meio de pessoas. Então, um vendedor muito bom, ele descobre isso. Eu vendo água. Meu objetivo é vender 100 por dia. 100 por dia, mas chega um limite. Mas eu continuo querendo vender mais água. Então, o que eu faço? Eu falo, olha, eu vou chamar o Joaquim ali para me ajudar. Aí você vai se empreender, você começa a se empreender. Eu quero vender agora 1000 águas. Como que eu faço para vender 1000 garrafinhas dessas? Como que eu faço para vender 5.000? E assim vai. Por isso que está atrelado. Senão você vai ficar sozinho a vida inteira. Então, geralmente, os donos da empresa são os melhores vendedores. São muito bons. Tanto que eles falaram, eu vou montar a empresa porque eu quero vender mais água. Entendeu? É por isso que eu estou montando a empresa, né? Porque eu sou um vendedor, ele está montando toda a estratégia de venda e vendendo por meio de pessoas. Ele não tem as horas limitadas. Então, por isso que está muito atrelado. E aí você vai para vendas, né? Venda é emoção. Se você tiver com as emoções ruins, você não vende nada. Sua equipe também vai cair o resultado. Já aconteceu comigo também, já aconteceu. É difícil a gente ter um controle emocional assim impecável, né? Mas já aconteceu comigo às vezes no início, num outro trabalho que eu tava, num emprego. Eu tava vendendo bem. Você não tem elogio, mas não fazia falta pra mim. Era o elogio. Cara, você não sabe como que é gratificante você fazer um trabalho bem feito. Seja qual for o trabalho. As pessoas que descobrirem, elas podem ter muita alegria executando um trabalho bem feito, seja ele qual for, ixi, elas vão longe. Cara, lavar uma louça, que seja, se você fizer bem feito, se você conseguir, putz, esse aqui foi um impecável, né? Esse aqui é impecável. Então, Porque volta naquilo que a gente falou, né? Porque isso vai impactar nas outras áreas. Isso. Né? Que ela fez esse trabalho bem feito, Sim. ela vai sentir satisfação por isso. A gente sente satisfeito. O próximo trabalho ela vai estar mais empolgada para executar bem também. A próxima tarefa, então, vai também acontecendo uma reação. Olha o formulário que eu fiz aqui, meu chefe pediu, mas olha que coisa incrível que eu fiz. Uma coisa muito bem feita, completa em todas as suas partes. Isso dá uma alegria. A grande felicidade do trabalho está nisso. Não está no trabalho, não está no dinheiro que você vai ter no trabalho. Porque tem gente que recebe 50 mil e é infeliz. Sim. Entendeu? Então, um dos grandes motivos para você ser feliz no trabalho é você encontrar a alegria num trabalho bem feito. Então, eu tinha minha autoalegria. Não precisava ter alguém ali ficar me elogiando. Mas teve um dia, eu estava vendendo bem. Eu acho que devia ser o que mais vendia. E aí, um dia, ele fez uma crítica extremamente exagerada e continuou falando, me chamando numa reunião por uma coisinha muito básica. E aquilo afetou meu psicológico. Era pra ter afetado. Às vezes a pessoa não tá num dia bom também. Às vezes a pessoa tá lembrando no inconsciente de um funcionário que fez isso há 10 anos atrás e aquilo volta. A pessoa também não tá entendendo. Uhum. E aquilo afetou. Minhas vendas caíram. Mais de 50% nos próximos meses. Entendeu? Mais de 50%. Aí até eu voltar, eu falei, o que tá acontecendo? Aí eu comecei a entender. Falei, pô, emoção é tudo. Energia é tudo. Algo talvez que naquele momento o intuito dele não era prejudicar, pelo contrário, né? A atitude dele era te corrigir para você melhorar. Mas a forma como ele conduziu, exatamente, né, impactou negativamente. Então a comunicação também, né? Nesse quesito de liderança é uma chave. Emoção é tudo. Se você tiver feliz, se estiver entusiasmado, motivado, você vai vender, você vai abordar alguém, é um tipo de venda mais difícil, você está indo atrás da pessoa, você tem mais chance de vender. Agora vai desanimado, vai desmotivado, cara de sono. A chance de você vender é 80% menor, 90% menor. Entendeu? Então, aí, igual você falou aí da questão da crítica. Uma dica, às vezes a pessoa fala assim, mas é muito complexo a gente entender isso aí. É muito complexo. É muito difícil você ter esse autocontrole, essa inteligência emocional. Realmente é difícil. Mas eu lembro de uma vez de uma frase que você me falou, que eu guardei, foi muito válida. Que foi no momento justamente que eu tava assim, com uma certa tensão, um pouco de estresse, né? E as emoções todas bagunçadas, né? Por conta de algumas coisas que estavam acontecendo. E você me falou o seguinte, cara, isso não é... Deixa afetar a sua emoção, porque qualquer decisão que você for tomar é uma decisão gerencial.
Exatamente. Então pensa racionalmente. É isso né? que ele deve... Como que né, toma uma decisão racional, Sim. de uma forma gerencial, que isso vai impactar a sua emoção aí. Agora, se você deixar a emoção falar primeiro, você não vai conseguir gerir direito ali o negócio. Então, é sempre agora que a emoção começa a vir a flor da pele, eu me lembro dessa frase. Falei, poxa, peraí, vamos parar. Qual é o seu nível de problema? Qual é o nível de problema que você consegue resolver? Problema nível 7? Você fica estressado com problema nível 7? Tem gente que fica estressado com problema nível 1. Sim. Entendeu? O problema nível 1 tem que passar por você assim, é muito fácil de resolver, é muito simples. Subir seu nível. Quanto mais estressado você fica, significa que menos capacidade você tem de resolver problemas básicos. Que aquilo é um problema. Porque no momento que você evolui, aquilo já não é mais um problema. Aquilo está passando, é um ciclo. A mesma situação você já não enxerga como um problema, né? Você toma uma decisão e simplesmente deixa seguir. Então, uma dica que eu poderia falar é o seguinte. A gente tem que procurar entender isso, né? Da inteligência emocional, tratar bem as pessoas. Então, de certo modo, para vender, criar um ambiente muito favorável, animado. Se a gente vê isso até em filmes de vendas, né? Os caras fazem até festa, tudo mais. Mas favorável, motivado. Lembrar dos experimentos de Elton Mayo. O desajuste social, ele afeta a produtividade, vai afetar as vendas. Se você tiver alguns vendedores que estão desajustados socialmente, vai cair as vendas. Então tem patrão que faz exatamente, vai na contramão desse experimento, dessa conclusão. Ele cria uma competitividade entre eles ali. É isso, quem vender mais vai ganhar tanto. Não é nem quem vender mais, é quem vender mais do que os outros vai ganhar, né? O que eu tô falando é uma regra geral? Não, claro que você tem que analisar caso a caso. Mas se entender a regra geral, você consegue criar o seu próprio... Ou se você entender o princípio, você não erra. Qual que é o princípio? De tratar bem as pessoas, de fazer com que eles se sintam bem no grupo, né? Agora, cara, isso é muito importante. Se você está desajustado socialmente, imagina aqui, tem eu, como vendedor, nessa sala, tem o Bruno e você. Eu e o Bruno somos muito amigos. E a gente te exclui. A gente nem gosta da forma como você vende, não gosta da forma como você aborda os clientes. Às vezes a gente dá umas risadinhas. Né? E a gente te critica na primeira oportunidade. Você entendeu? Você vai atender... Vai passar um mês, vai passar 2. No início você tá... né? Um dia pode chegar um cliente aqui de uma venda muito boa e você está com a emoção meio extravada porque você está aqui perto da gente. Já foi impactado com o ambiente. E você, pô, tá com o Bruno e eu olhando meio assim para você ainda, o Bruno também. Você entendeu? Cara, você consegue vender no ambiente assim? É difícil, né? A força do ambiente exatamente. Por mais que você fala, não, eu não ligo, eu sou forte. Mas você como líder tem que cuidar do desajuste social. Aquela repetição ali durante muito tempo, né? A pessoa vai acabar duvidando da própria capacidade. Não aguenta por muito tempo. Vai. Uma hora você... Uma hora vai afetar seu resultado, que é a conclusão que ele coloca. E uma dica muito simples. É uma dica tão simples, mas tão simples... Às vezes você não entendendo, eu não entendi nada. Mas se você seguir a dica, você vai acertar muito. Não tá entendendo, mas segue a dica, maquinalmente. Não criticar as pessoas. Não critica. Cara, eu quero criticar, filho de... Não critica. Não sei como você vai fazer, mas eu tenho que ensinar, o cara tá fazendo... Não critica. A chance de você acertar é maior. Isso é um ponto legal... você fala, né? Porque essa questão de não criticar, acho que está muito ligado à empatia. Né? E o pessoal confunde muito. Eu vejo o pessoal falando de empatia e eu vejo muita gente comparando o seguinte, né? É como se... O exemplo que eu posso dar é o seguinte. A pessoa se acha empático se colocando no lugar do outro. Mas não com os olhos do outro, às vezes. Às vezes eu me coloco... Pô, no lugar do Thiago, eu não fazia assim. Exato. Cara, mas eu não tenho que colocar no lugar do Thiago sendo eu. Né? Eu no lugar do Thiago, sendo o Thiago, os meus pais. Com a vivência que o Thiago teve, com a construção que ele teve, a leitura de mundo que ele tem, né? Passar por tudo o que passou, provavelmente enxergaria da mesma forma que o Thiago. Né? Então eu acho que esse é o segredo, né? Ter essa empatia, né? A partir da hora que você enxergar o outro assim, dessa forma,
né, reconhecendo que o que está acontecendo ali é com base na construção que ele passou, automaticamente já vai excluir esse pré-conceito, esse julgamento, né? Porque você sabe que ele faz parte da história dele. Com certeza. E muito provavelmente qualquer pessoa naquela situação poderia agir da mesma forma. É o seguinte, essa questão da crítica, você tem um parâmetro, a pessoa que mais critica, tem coisa errada, né? A pessoa que tá criticando demais, tem coisa errada. Você, pô, por que você não entendi? A minha equipe é ruim, não sei o quê. Então, mas é o seguinte, essas coisas que a gente tá falando aqui, Vitor, cara, não é por nada não. Mas eu acho de uma evolução tão grande no ponto de liderança e vendas. Esses dias eu tava vendo um livro de liderança e tá sempre naquelas coisas básicas de liderança. Isso que a gente tá falando, cara, eu acho, não sei, posso estar errado, né? Mas eu acho que, cara, é muito evoluído. Mais profundo, É né? muito profundo. Não é o básico ali da liderança, o básico das vendas, técnicas de venda, técnicas de liderança, faça isso, faça aquilo. Cara, são os princípios por trás de tudo isso. Exato. Entendeu? Porque as técnicas mudam, Exato. mas os princípios nunca vão mudar. Exatamente. Eles são os mesmos. Então, o que a gente estava falando aí antes dessa... da crítica. Da crítica, a questão do julgamento. A crítica é o seguinte, cara. Quanto mais a pessoa critica, menos entendimento da conjuntura ela tem. Menos entendimento do todo ela tem. A partir do momento que você começa a ampliar seu entendimento, você critica menos. E quando você tiver um conhecimento absoluto, compreensão absoluta, você pode chegar até no nível de Jesus. Jesus, depois de passar por todo o sofrimento que ele passou no caminho lá para ser crucificado, foi zombado, colocaram uma coroa de espinho nele, chicoteado, cuspido. Na cruz, colocaram ele na cruz, ele pediu água, deram vinagre para ele, e foi zombado. Você não é o filho de Deus, desce daí, não sei o que mais, e cuspido. Cara, muita coisa foi feito. Bateram, param. E aí, teve um soldado que pegou uma lança ainda que eu acho que espetou ele com a lança, não sei se foi nessa parte, mas só sei que ele olhou tudo aquilo e falou: Pai, perdoe-os, eles não sabem o que estão fazendo. Então, um nível de compreensão muito grande. Ele foi além de tudo. Que pessoa que vai falar assim, abençoar alguém que tá ferindo ele, que tá no ponto ali de... tá tirando a vida. Que pessoa que vai fazer isso? Então, quanto mais compreensão você tem, menos você critica. Eles não sabem o que estão fazendo. Bem forte isso. É muito forte, né? Então, se você tem uma compreensão maior na sua empresa, você vai falar assim, pô, ele tá fazendo isso por causa disso. Ele tá chegando atrasado, será que ele tá desanimado? Será que ele tá com depressão? Você não é normal a pessoa chegar atrasada todo dia. Será? É porque a pessoa tá acordando no limite, às vezes tá chegando desanimado. O que tá acontecendo com esse funcionário? Será que ele não tá vendo? Ele precisa de ajuda? Eu acho que esse trabalho aqui que eu tô dando pra ele talvez não seja tão mesmo. Talvez não seja tão desafiador, né? Talvez ele tá passando por isso na casa dele. Será que os filhos dele estão tendo condição de ter um sapato? Será que a esposa dele tá brigando com ele porque ele aqui tá ganhando pouco? O que tá acontecendo? Você vai indo mais além, mais além, mais além. Chega um momento que você não vai criticar. Entendeu? Então essa dica eu acho que é importante. Se você evitar criticar, você vai acertar mesmo não entendendo. Legal. Então, eu ia pedir para você fazer uma frase para a gente fechar, né? Deixar um recado aí para os nossos ouvintes. Mas eu acho que você resumiu de uma forma aí, cara, nesse final agora, assim, tão profunda que eu acho que essa é a frase que deveria ficar, eu acho que né? eu tenho um trecho. Você fez um comparativo muito bom. Mas deixa pra gente aí, né? Resume. Vamos ver se eu vou lembrar um trecho essa que eu li aí. do livro lá do Og Mandino, o maior vendedor do mundo. Fala aqui, ó. De hoje em diante amarei a humanidade. Mas só vou lembrar, hein? Desse momento em diante, todo ódio desaparece de minhas veias.
pois não tenho tempo para amar, apenas não tenho tempo para odiar, apenas para amar. Desse momento em diante, dou o primeiro passo necessário para me tornar um homem entre os homens. Com amor, aumentarei minhas vendas 100 vezes mais. Se nenhuma outra qualidade possuo, posso ter êxito apenas com amor. Sem ele, eu fracassarei, embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo. Essa é... Muito bom. Parabéns. Se nenhuma outra... Se nenhuma Só outra esse qualidade trechinho. possuo, posso ter êxito apenas com amor. Sem ele, eu fracassarei, embora possua todo o conhecimento e as técnicas do mundo. É a parte, né? A outra só para eu poder Excelente. lembrar que eu... Muito bom. Trecho. Bacana. É isso aí, galera. Esse foi o Prospera Cast, o primeiro episódio. Siga o nosso canal, curte lá, acessa, liga a inscrição lá, o sininho, para vocês saberem dos próximos episódios. A gente vai trazer outros convidados, cada um com experiência, cada um com a sua história de vida, cada um com expertise, para gerar esse bate-papo, trazer algumas reflexões e possa ajudar na nossa caminhada em rumo à prosperidade em diversas áreas. Segue aí, estamos juntos no próximo em breve. Valeu!